Uma grande alegria estar com os irmãos neste sábado especial para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 18 do livro de Gênesis. O tema, como foi mencionado, é a motivação para a beneficência social. Vivemos em um mundo de pecado e isso é a principal causa da desigualdade social, porque o egoísmo baniu a sensibilidade do coração humano. Estamos em um mundo separado de Deus e infiltrado pela ideologia do individualismo americano, onde é cada um por si e todos por ninguém. E pensar no próximo, pensar em fazer algo pelas pessoas é algo que incomoda. Diante desse contexto, eu pergunto a você qual a sua motivação para a beneficência social. Como gostar de ser incomodado? Como decidir trabalhar em prol das pessoas em situação de necessidade? A beneficência social, o trabalho em prol do próximo, ele nos tira da zona de conforto e nos transforma em mediadores dos menos favorecidos. Por isso que para muitas pessoas é um desafio muito grande. Quando falamos em motivação, precisamos descobrir o que é motivação. Motivação é o impulso interno que nos leva à ação. A palavra sugere exatamente isso, motivo mais ação. Ou seja, a força, o motivo que nos leva a agir. E a palavra vem do latim movere e está diretamente ligado aos nossos desejos, necessidades e vontade. Nós precisamos entender que a nossa motivação, ela depende inteiramente do amor que temos por Jesus. Quanto mais ligado a Cristo, quanto mais íntimos você for do Pai, mais motivação você terá para a obra de beneficência social. Eu quero dizer a você que na condição de cristãos, o amor incondicional pelos menos favorecidos devem nos motivar para esse sagrado serviço. Semelhante ao nosso grande mestre, devemos agir e não cruzar os braços diante de tantas necessidades. Nosso desejo e vontade deve ser o mesmo de Cristo. E isso é possível. Na meditação de 77, na página 223, Ellen White escreveu o seguinte: ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu, nossa vontade emerge em sua vontade. Nosso espírito torna-se um com o seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a ele. Vivemos sua vida. Isso é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Então, quando vivemos a vida de Cristo, ou quando vivermos a vida de Cristo, teremos a mesma motivação que Ele tem na obra de beneficência social. O que nós precisamos, na realidade, não é de um método novo para fazermos o trabalho apenas. Nós precisamos de íntima comunhão com Cristo, porque se tivermos realmente a mente de Cristo, nós faremos as mesmas obras que o Senhor Jesus fez quando esteve aqui na terra. Qual a motivação para a assistência social?
nós encontramos um diálogo de Jesus com os fariseus. E eu quero que você acompanhe comigo no capítulo 8, versículo 39 do Evangelho escrito por João. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus lhe disse: se fossem filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Abraão, ele é identificado na Bíblia, e nesse texto é identificado por Jesus, não apenas pelo que ele acreditava, mas também pelo que ele fazia. Na condição de cristão, Abraão entendia que socorrer o necessitado era seu dever. Ser hospitaleiro era um privilégio. E Jesus usou as obras de Abraão para identificar os seus filhos. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão. As obras de Abraão, com relação à beneficência social, é algo maravilhoso. Abraão conhecia o que significava amar o seu próximo como a si mesmo. Aliás, Ellen White, ela dá o seguinte testemunho sobre Abraão e o relacionamento ou o conhecimento dele da lei de Deus. Inclusive desse mandamento que diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ela diz assim, o Senhor comunicou sua vontade a Abraão mediante os anjos. Cristo apareceu diante dele e deu-lhe um distinto conhecimento dos requisitos da lei moral e da grande salvação que seria levado a cabo por seu intermédio. Abraão sabia, Abraão tinha conhecimento da lei moral ou dos 10 mandamentos, e ele sabia que o nosso relacionamento com Deus, ele é espelhado, ele é esboçado no nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, todas as pessoas que têm um relacionamento íntimo com o Salvador, todos os cristãos verdadeiros, eles têm motivação para a obra de beneficência social. E quando nós olhamos a vida de Abraão, nós percebemos que a motivação de Abraão para a obra de beneficência social era o amor. Então, o amor pelas pessoas motivava Abraão a ser uma pessoa engajada na obra de beneficência social. Preste atenção no que está escrito no capítulo 18, versículo 1 do livro de Gênesis. Diz assim, o Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Mamre. Quando ele estava sentado, à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Ou seja, Abraão estava descansando. Na hora mais quente do dia, talvez Abraão estivesse acabado de chegar do seu trabalho, da sua lida matinal, e agora estava descansando na entrada de sua tenda. Mas, de repente, ele percebeu que alguém necessitava de auxílio. Alguém precisava de ajuda e, como servo do Deus Altíssimo, diante do seu dever social, insiste com os desconhecidos para que fizessem uma parada em sua casa. Ele está sentado, ele está descansando e ele percebe pessoas num sol terrível. Certamente essas pessoas precisam de água. Então,
ele viu essas pessoas apareceram a ele e ele toma atitude. Porque Abraão era um homem hospitaleiro. Todo cristão deve ser. Aliás, essa é uma qualidade das pessoas que se parecem com Cristo. Elas têm preocupação com as pessoas em situação de necessidade. A hospitalidade, ela é parte importante da vida cristã. Olha esse ensinamento de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 13. Ele diz assim: cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. E em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9, o mesmo ensinamento diz: sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Então, a hospitalidade é algo que precisa ser praticado como fruto do relacionamento com Cristo. Ou seja, um amor genuíno. Não é receber as pessoas e já ficar contando as horas para que elas saiam de sua casa. Não. Sede hospitaleiros sem vos queixar, sem murmurar. A hospitalidade é uma característica tão marcante na vida do cristão que tornou-se um requisito para os líderes na igreja do Novo Testamento. Preste atenção nessa recomendação, nesse ensinamento de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Na primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: é fundamental, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. E em Tito capítulo 1, verso 8, Paulo continua dizendo: ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso e tenha domínio próprio. Todos esses textos que mostram a importância da hospitalidade, a gente percebe de forma bem clara nesse relato do capítulo 18 do livro de Gênesis de Abraão. Pelo fato de conhecer a palavra de Deus, pelo seu relacionamento com o Senhor, Abraão não ficou descansando na porta de sua casa e apenas olhou e viu aqueles homens passar e cruzou os braços. Não. Ele tinha motivação para a obra de beneficência social. Era impossível a Abraão imaginar que aqueles viajantes sedentos passassem em sua casa de forma despercebido. Aí eu quero mostrar para você alguns ensinamentos de Abraão com relação à obra de beneficência social. E o que nós podemos aprender, o que pode nos motivar a também ser pessoas semelhantes a Abraão. Primeiro, ver as necessidades do próximo. O versículo 1 do capítulo 18 diz que Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. E no versículo 2 diz que Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Então, Abraão vê as necessidades do próximo. Muitas vezes fazemos poucos ou nada pelos menos favorecidos
porque descansamos confortavelmente às portas de nossas casas, confortáveis e fartas. Mas se erguermos os olhos, veremos quantas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Abraão ergueu os olhos e por isso ele viu, por isso ele agiu. Nós estamos vivendo em um momento muito especial na história do nosso país. Nossos irmãos, a população do estado do Rio Grande do Sul tem emocionado muitas pessoas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, por causa das recentes chuvas, da enchente que aconteceu naquela cidade, naquele estado. São mais de 300 cidades, se não me falha a memória, afetadas. Mas por que não para de chegar carretas e carretas de alimentos, de roupas, de água? Inclusive nós, na condição de igreja, através do Bom Samaritano, estamos lá com alguns pontos de retirada de alimentos, de utensílios de limpeza, e vamos reconstruir a casa das pessoas. Por que você fez sua doação para o Bom Samaritano e para outras instituições? Porque você, semelhante a Abraão, você ergueu os olhos e você viu essa necessidade. Você poderia muito bem ter ficado intacto ou inativo ou sem nenhuma iniciativa para ajudar. Mas você ajudou, você está ajudando, você está disposto a ajudar. Por quê? Porque você ergueu os olhos e você viu. E se você fizer isso sempre, vai perceber que sempre terá alguma pessoa próxima de você que precisa de ajuda, que precisa de um ombro amigo, precisa de um auxílio. Então, Abraão, ele vê as necessidades do próximo. Segundo, ele não espera pedido de ajuda. Quando você tem motivação para a beneficência social, você não precisa que alguém te faça um pedido. Você toma iniciativa. O mesmo versículo 2 diz assim: quando os viu, saiu da entrada de sua tenda e correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Ele não espera aquelas pessoas pedirem água ou pedirem comida. Não, ele vê, ele é um cristão, ele tem motivação para a beneficência social, porque ele ama a Cristo, e amando a Cristo, ele também ama todas as pessoas. E quando alguma pessoa está em situação de vulnerabilidade, é dever do cristão ajudá-lo. Então ele se levanta, ele sai ao encontro, ele se curva diante dessas pessoas e ele faz um pedido para que elas fiquem em sua casa por algum tempo. Às vezes nós vemos as pessoas em situação de necessidade e o que nos falta é a prática do amor cristão para nos levar à ação, para levantarmos de nossa zona de conforto e agir. Não porque a igreja tem um programa de assistência social, mas porque somos cristãos e cristão age seguindo o exemplo de Cristo. Abraão não espera os estrangeiros pedir nada. Ele se antecipa, ele tem motivo e ação. Ele sabe que os viajantes estão cansados, estão sedentos, estão com fome e se dispõe a recebê-los em sua casa e ministrar todas as suas necessidades. Ele se dispõe a recebê-los em casa, a ministrar todas as suas necessidades.
ele convida-os a ficar com ele. Diz o texto, o versículo 3, Abraão diz assim: meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo teu servo sem fazer uma parada. Não passe. Eu falei no início que fazer a obra de beneficência social para muitos, é um incômodo. Na realidade, para o cristão, ajudar os menos favorecidos nunca foi incômodo, e sim o mais precioso chamado de Deus. Abraão curvou-se até o chão e suplicou para os estrangeiros que estavam passando, que ficasse em sua casa, que ficasse um pouco em sua casa. No livro A Verdade sobre os Anjos, na página 74, Ellen White diz que que aparentemente aqueles homens estavam a tomar outra direção, e Abraão foi apressadamente após eles e, com a maior cortesia, insistiu que o honrassem, detendo-se um pouco para revigorar as forças. Eles, quando se aproximaram da casa de Abraão, fizeram como se estivessem indo para um outro lugar. Iam se desviando, mas ali tinha um cristão. Ali tinha uma pessoa que tinha empatia, uma pessoa semelhante a Cristo. E quando viu que aqueles homens estavam sedentos, estavam famintos, estavam cansados, Abraão não sabia que aqueles homens eram anjos de Deus. Não sabia que entre aqueles homens estava o Filho de Deus. Motivado pelo seu relacionamento com Cristo, um amor altruísta faz com que Abraão levante e vá não apenas saudar aquelas pessoas, mas convidá-las para que tivessem sua casa. E para Abraão era uma honra receber aqueles estrangeiros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele cita essa passagem dizendo que muitos hospedaram anjos sem saber. O cristão verdadeiro, a pessoa que tem motivação para a beneficência social, não se desvia do seu próximo, como está escrito em Isaías capítulo 58. Não. Por isso que eu tenho muita alegria. E há poucos minutos eu recebi um direct no Instagram do Samaritano. Uma pessoa viu o stories do Samaritano de uma carreta que os irmãos de Goiás mandaram para o Rio Grande do Sul, e essa semana descarregou lá com colchão, com água, com comida, com roupa, uma carreta. E ela mandou o direct e falou assim: eu tenho muito orgulho dessa igreja. Eu também tenho uma admiração muito grande por cada um de vocês, por todo o corpo de Cristo, porque nessa tragédia, muitas pessoas mesmo, tiraram suas roupas em boa condição de dentro do armário para compartilhar com os que perderam suas roupas. Muitas pessoas mesmo tiraram da sua reserva de emergência. Não doaram do que estava sobrando, não. Doaram da sua reserva de emergência. Alguns sonhos serão adiados, porque tocado pelo o relacionamento com Cristo, tocado pelo amor de Deus, essas pessoas pegaram parte dos seus recursos e estão consagrando a ajuda
as pessoas em situação de necessidade lá no Rio Grande do Sul. Eu também tenho uma admiração muito grande por essa igreja, por cada um de vocês, por cada um dos nossos amigos, dos nossos parentes. Existem pessoas que não participam da nossa comunidade, mas fizeram suas doações. Por quê? Por que isso? Porque o amor de Cristo foi derramado sobre o meu, sobre o seu coração. E sempre que vermos uma pessoa em situação de necessidade, teremos a mesma atitude que teve Abraão, a mesma atitude que teve você, que colaborou, que continua colaborando. Agora, como Abraão fez o trabalho? Primeiro, o versículo 4 do capítulo 18, ele recebe-os com honra. Era parte do acolhimento lavar os pés dos convidados. E quando Abraão convida aqueles homens para a sua casa, para a sua tenda, ele diz assim, versículo 4, mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descanses debaixo desta árvore. Conseguir água naquela região, naquela época, não era coisa fácil. E isso fazia da água algo muito valioso. E Abraão, com a intenção de honrar aqueles estrangeiros, ele busca água, não apenas para matar a sede daqueles homens, mas também para lavar os seus pés. Abraão os recebe com honra. Lembra do princípio ensinado pelo apóstolo Pedro? Sede hospitaleiros, sem murmuração, é assim, com todo prazer. Ainda falando sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, eu tenho recebido muito comprovante de doação dos nossos irmãos, dos amigos dos nossos irmãos, dos familiares dos nossos irmãos, que às vezes nem são da igreja. E eles mandam assim com a maior gratidão, com a maior alegria em poder ajudar, em poder cooperar. É assim que devemos fazer a obra de beneficência social. Abraão recebe aqueles homens com honra. No versículo 5, ele serve os homens abundantemente. Ele serve aqueles hóspedes, de forma abundante. Nós encontramos o relato no versículo 6, no versículo 5, ele dizendo assim, também, depois que ele diz que vai trazer água para que eles lavem os pés, no versículo 4, no versículo 5, ele diz assim, também trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis vossa jornada. Aos que eles responderam, assim seja, faze-o como disseste. Ele serviu aqueles hóspedes espontaneamente. Eu vou trazer água, mas eu também vou trazer um bocado de pão. Preste atenção nessa expressão de Abraão, um bocado de pão. Ou seja, um pouco. Depois você vai perceber que ele não traz apenas um bocado de pão, apenas um pouquinho de pão. Ele traz um banquete. E nós vamos entender pela palavra de Deus por que isso. Então, Abraão, como é que ele fez? Ele recebeu com honra. Ele serviu aqueles homens espontaneamente. Ele serviu apressadamente. O versículo 5 diz, então Abraão apressadamente foi à tenda de Sara e disse, então Abraão
dirigiu-se apressadamente ao versículo 6. Apressadamente para a tenda e pediu a Sara: toma 3 medidas da melhor farinha, amassa e faz uns pães. Recebeu com honra, serviu espontaneamente, serviu apressadamente. Quando temos oportunidade de promover alguém, de ajudar alguém, devemos fazer o melhor. Nesse versículo 6, nós entendemos que Abraão tinha, no mínimo, 2 tipos de farinha em sua casa. Porque ele chega apressadamente e diz para Sara: pega 3 medidas da melhor farinha e faça uns pães. Ele escolheu a melhor farinha para preparar o melhor pão para os estrangeiros. É assim que o cristão faz. Ele considera os outros superior a si mesmo. O cristão considera as outras pessoas superiores a si mesmo. Abraão escolhe a melhor farinha. Abraão tem pressa em servir. Se você perceber, do versículo 2 em diante, Abraão tem pressa em servir e coloca a casa inteira para correr com a sua agitação. Ele envolve todas as pessoas, ele vê, ele corre, ele prostra-se, ele serve, ele fala, pois quer oferecer o melhor de forma mais rápida possível. Ele quer fazer o melhor e de forma mais rápida possível. Abraão foi ao encontro de seus visitantes, no versículo 1. Ele prostrou-se diante deles. Ele apressou-se para a tenda de Sara e pediu que fizesse pão. Ele correu lá no curral e escolheu um novilho e deu ao seu criado, que se apressou também em preparar. Abraão só parou depois que serviu os visitantes. Foi tudo muito eficiente, foi tudo muito rápido, mas foi tudo também consciente. Tragam água para que eles possam beber e lavar os pés. Eu vou buscar comida para que vocês possam comer. Sara, pega 3 medidas de farinha, faz alguns pães. Servo, está aqui o melhor novilho, prepara ele para que os estrangeiros possam comer. Abraão, além de servir apressadamente, Abraão serve pessoalmente. A casa de Abraão existia muitas pessoas. Ele tinha diversos servos. Mas ele coloca a mão na massa e pessoalmente ele serve aquelas pessoas em situação de necessidade. Ele pessoalmente serve. Depois correu ao rebanho, diz o versículo 7, e escolheu o melhor novilho. Ele não falou para o servo: vai lá e pega o melhor novilho. Não. Ele correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e deu a um de seus servos. E disse: preparai esse novilho. Apressa-se, ou rápido, prepara esse novilho. Quanto valia o melhor novilho de Abraão? Não temos ideia, mas sabemos que era o melhor. Se era o melhor, tinha um valor maior que os outros novilhos. E por que preparar um novilho para uma refeição de 3 pessoas? Eram 3 pessoas que estavam ali.
Abraão poderia preparar um frango ou um cabrito, mas não, ele não prepara um novilho, ele escolhe o melhor novilho e manda preparar. Sabe por quê? Por que preparar o melhor novilho? Porque para o cristão, o verdadeiro valor não está nas coisas, e sim nas pessoas. Para o cristão, o verdadeiro valor não está nas coisas, e sim nas pessoas. Abraão tem 3 pessoas famintas. O melhor novilho, em comparação a valor, é insignificante diante de 3 pessoas. Porque para o cristão, o valor não está nas coisas, está nas pessoas. Abraão valorizava as pessoas. E por isso, sua melhor farinha, seu melhor novilho e seu melhor tempo eram dedicados às pessoas, principalmente às menos favorecidas. Abraão parou sua vida, seu dia naquele momento. Talvez ele tivesse outros projetos, outras coisas a fazer. Estava meio-dia, no maior calor do dia, apenas descansando. Provavelmente depois do almoço. E quando ele vê as pessoas em situação de necessidade, ele para tudo, lava os pés deles, dá água para eles beberem, e diz que vai preparar comida, e quando diz que vai trazer um bocado de pão, ele traz o melhor pão, ele traz o melhor novilho, porque para o cristão as pessoas têm mais valor do que as coisas. Ele tinha muitos servos em sua casa, e mesmo sendo um idoso de 99 anos, em vez de delegar essa honrada missão ao seu subordinado, fez questão de servir seus hóspedes pessoalmente, de escolher o melhor bezerro, o melhor novilho, e de estar junto à mesa com os estrangeiros. Serviu cooperadamente. Ele envolveu várias pessoas de sua casa, colocou todo mundo, ele mobilizou as pessoas. Abraão mobilizou toda a sua casa para preparar a refeição para os seus hóspedes. Sara prepara os pães. Abraão pessoalmente corre ao gado para escolher o novilho tenro e bom, o melhor novilho. O criado se apressa para preparar a carne. Sem dúvidas, os outros levaram a coalhada, o leite, porque o texto bíblico diz isso, que quando ele colocou na mesa, ele não colocou apenas o pão e o novilho preparado, não, ele colocou coalhada, colocou leite, ele colocou um banquete diante de seus convidados. Ele envolve todos. O Wisby diz que os servos dedicados ao Senhor, eles incentivam, eles inspiram outros a servirem a Deus. Um servo dedicado ao Senhor, ele inspira outros a servirem a Deus. Através do Bom Samaritano, o movimento de reforma tem mobilizado toda a sua membresia a nível nacional para ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul. Todas as pessoas. E assim, servir de forma cooperativamente, todos envolvidos. Para essa campanha, pela graça de Deus, para a campanha do Rio Grande do Sul, nós já recebemos dos nossos irmãos mais de 100 mil reais. Existem irmãos que doaram R$6 e pouco.
10, 20, 30, é assim mesmo. Porque não é a quantidade que você apresenta ao Senhor, é a sua disposição de ajudar. E todos podem fazer alguma coisa. Todos estão fazendo, e é por isso que dá muita alegria de ver a igreja mobilizada, a igreja se organizando. Em diversos lugares aqui de São Paulo, diversas igrejas se tornaram um ponto de coletas, de recolhimento, de doações. É assim que podemos fazer. Foi isso que Abraão fez, mobilizou toda a sua casa para atender aquela necessidade. Abraão serviu de forma humilde. De forma humilde. O versículo 2 diz que ele prostrou-se em terra diante de seus visitantes. E diz também que ele os chamou e chamou a si mesmo de servos. Olha, se eu sou digno, se me acharem digno, pouse na casa dos seus servos, fique um pouco na casa de seu servo. Ele disse, traga-se um pouco de água. E eu vou trazer água e um pouco de comida para vocês. E quanto ao banquete, ele disse apenas um bocado de pão, com tanta humildade. Abraão, pessoalmente, ele humilhou-se diante daqueles homens. E ele se colocou diante dos seus hóspedes. O texto sagrado diz que ele permaneceu em pé, ao lado dos estranhos, enquanto eles se alimentavam. Abraão os serviu generosamente. Ele trouxe coalhada. Preste atenção o que nós encontramos escrito no versículo 8. No versículo 8 do capítulo 18 do livro do Gênesis. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia preparado. E colocou tudo diante dos visitantes. Entretanto, permaneceu de pé, junto deles, sob a árvore, observando-os enquanto comiam. Abraão estava tomado de um senso de altruísmo tão grande, uma consciência, uma responsabilidade social tão especial, que ele coloca diante daqueles homens toda a comida, o melhor que ele tinha, um banquete. E ele não fica andando de um lado para o outro, ele não vai fazer suas tarefas, não. Ele permanece em pé, versículo 8 diz, e permaneceu em pé, ao lado deles, enquanto eles comiam. Imagina a marca da coalhada que Abraão colocou na mesa. Era a melhor coalhada. O leite. Nós estamos falando de um cristão, alguém motivado pelo verdadeiro amor. Nós estamos falando de uma pessoa que oferece a melhor coalhada, o melhor leite, a melhor farinha, o melhor pão, o melhor novilho e o melhor tempo. Enquanto os convidados estão se alimentando, ele está ali do lado. Abraão não ficou andando de um lado para o outro enquanto seus convidados comiam. Ele não ficou mostrando suas riquezas, não, nada disso. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé. E sabes por quê que a Bíblia diz que ele ficou ao lado deles em pé? Eu não sei se você sabe, mas nessa época as pessoas sentavam no chão. Né? Essa mesa só tinha mesa, não tinha cadeira, sentava no chão. Então, os três estão sentados comendo e Abraão está em pé ao lado deles. Ou seja, ele está disposto a continuar servindo.
a motivação para a beneficência social. A pessoa que serve, diz a Bíblia que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. É intencional, em pé. Ou seja, o que eles precisassem, ele estava disposto a continuar fazendo. A nossa mente quase que não consegue alcançar isso. Porque o que estava na mesa era o melhor pão, o melhor leite, a melhor coalhada, o melhor bezerro e o melhor tempo. Mas mesmo assim Abraão continua em pé, disposto a continuar servindo. Ele era um cristão. E é assim que um cristão age. Ele tem motivação para a assistência social. E é exatamente por isso que dá uma alegria muito grande. Todas as vezes que eu consulto o extrato da conta do samaritano e percebo que várias pessoas já fizeram mais de uma doação. Doa um valor e depois doa mais. Porque está servindo, está disposta a continuar servindo. Isso enche o coração de Deus de alegria e enche o coração das pessoas de esperança. E essa é a verdadeira religião. Existem muitas pessoas que não necessitam de comida, nem de dinheiro, muito menos de roupas, mas carente de uma atenção, de afeto, de compreensão e de amor. Além do que você está fazendo nessa campanha, Deus convida você a receber essas pessoas em sua igreja, receber em suas casas, receber essas pessoas em sua vida e dê a essas pessoas o melhor. Porque fazendo assim, você estará cumprindo a lei. Deus abençoe a sua vida. Que na condição de filho de Abraão, você, eu, possamos manifestar as obras de Abraão, tendo motivação para a beneficência social. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.